A sagrada virgindade e a perfeita castidade consagrada ao serviço de Deus contam-se, sem dúvida, entre os mais preciosos tesouros deixados como herança à Igreja pelo seu fundador. A carta encíclica Sacra Virginitas, a sagrada virgindade do Papa Pio XII, que também eu deixo para que você possa tirar mais as suas dúvidas, é a Igreja dizendo, e não é uma coisa que nós estamos colocando agora, não é invenção nossa, não, a Igreja já vive, já valoriza o celibato já desde o início. Então, tem tantos escritos que falam e às vezes a gente fica perdido com outras inúmeras bibliografias que existem por aí. Está aqui, Sagrada Virgindade do Papa Pio XII, para que você possa aprofundar ainda mais esse tema, que o programa ele só provoca, ele não chega a exaurir todas as respostas, não, é só para provocar você que está aí esperando uma resposta. E se for o celibato, a resposta para você? Você vai dar conta? Os três aqui estão dando. Né? Então, Sagrada Virgindade do Papa Pio XII. Mas agora as perguntas que vieram para vocês, o Tiago tem, o Edson tem, mas antes eu queria que você me dissesse o que você tem escrito da sua vida. O que eu tenho escrito da minha vida? Forte, hein? O que você tem escrito na sua vida? Melhorou a pergunta. Ótimo, ótimo. Bem, padre, eu não posso negar também de que mais do que um produto, esse material de evangelização, ele também é fruto do meu celibato, né? Porque nós precisamos ser fecundos, sim, na vida dos outros, mas também eu posso dizer que esse livro se torna uma expressão disso. É um livro que eu ousei em Deus escrever. Ele é um livro de ficção e aventura chamado Em Busca do Reino Uranon, Viagem pelo Invisível. É um livro de primeiro anúncio, né? Ele traz em si, na sua essência, um conteúdo querigmático, né? Com as partes do querigma, porém inseridos em uma história, em uma ficção, em uma aventura. A princípio ele foi pensado justamente no público adolescente, que é atraído por isso, mas eu tenho me surpreendido, não só por este público, mas também outros, né, adultos, jovens que têm lido e têm relatado que têm feito uma nova experiência com Deus a partir de uma história que envolve, eu posso dizer que existe muito de mim nesse livro, né, não tem como você ficar neutro quando você escreve, mas muito do protagonista diz também das experiências que eu fui vivendo. Então, graças a Deus, tem tido um ótimo retorno, né, mais do que um retorno de venda, mas da experiência que as pessoas têm feito. Um material de evangelização, que também, por ser uma história, distrai, relaxa, mas não deixa de levar a uma profunda experiência com Deus. Então, foi um livro que eu ousei escrever, de ficção, e que hoje está disponível aí para as pessoas que quiserem, que sintam-se atraídas a esse tipo de leitura. Que maravilha! E quem quiser adquirir esse livro, pode ligar agora no 12 31 86 26 00 ou pela a nossa loja virtual, loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, em busca do reino Uranon. Já que eu estou com ele na mão, Uranon, de onde você tirou esse nome? É uma boa pergunta, Vai padre. ficar para quem vai ler o livro. Então eu vou ter que ler para descobrir. O senhor vai ter que ler para descobrir. E quem está em casa também. Claro. O que é o reino Uranon? O que é o reino Uranon e o que está nesse invisível. Senão eu vou entregar os pontos, vai perder toda a graça. Viagem pelo invisível. Obrigado, Tiago. Nada. Edson, o que tem aí? O que falaram? O que perguntaram para você? Você pode também continuar conversando com Edson no programa, mas também depois do programa, pelo Twitter, @EdsonCN, lembrando que tem o I, não é com demudo, @EdsonCN, @EdsonCN pelo Twitter, e o Facebook, Edson Oliveira. O Tiago também estará conversando com você pelo Facebook, Tiago Marcon CN, pelo Twitter do Tiago, @Tiago Marcon CN. E a Áurea pelo e-mail, que posteriormente todos eles também estarão respondendo de acordo com a possibilidade deles. Áurea@cançãonova.com. Áurea@cançãonova.com. Edson,
Temos perguntas aí? Sim, uma pessoa que pediu para não se identificar. Ela disse que às vezes pensa em ser padre logo, entrar para o seminário, mas que ela não consegue viver sem sexo. Então, eu já ouvi falar de pessoas que morreram de fome, pessoas que morreram de sede. Até banho é uma necessidade. Se a pessoa não tomar banho, ela vai ficar podre, vai desenvolver uma doença e logo vai morrer também. Sono, a gente tem necessidade de dormir. Mas eu ainda não ouvi assim, falar de uma pessoa que morreu porque não fazia sexo. Fulano morreu porque não fazia sexo. Eu ainda não vi nenhum tema. Sexual, não vi nenhum tema em jornais, nunca encontrei. Porque morreu porque nunca fez sexo. Você disse que não consegue viver sem sexo. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer também. Você já experimentou ficar sem para ver se você consegue ou não? Essa é uma primeira provocação que eu te faço. Tente ficar sem para ver se você vai morrer, né? Porque sexo, na verdade, ele não é uma necessidade. Ele é um dom que nós ofertamos a Deus, ou no sacramento do matrimônio, ou no celibato, né? Nos doando inteiramente a Deus, ofertando a sexualidade como dom. E também você precisa considerar a realidade do amor, porque o celibato está diretamente aqui falando para alguém que pensa, talvez um dia, em ser padre, que celibato, amor. E o amor, ele nos faz viver realidades que, olha, inimagináveis, que a gente nem consegue imaginar. Inclusive, ele nos ajuda também a viver o celibato. Então, abrindo-se ao amor, você vai conseguir um dia viver o celibato, vai conseguir ser padre e não vai morrer ficando sem fazer sexo, tá bom? Dentro disso, Edson, porque nós vivemos uma cultura que é extremamente hedonista, o prazer pelo prazer. Né? E muitas vezes a proposta ao celibato, ela faz com que a pessoa tenha essa dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Mas eu quero dizer para você que os fortes são aqueles que verdadeiramente conseguem viver o que eles são chamados a viver para o reino de Deus. Porque o que o mundo hoje prega? Prega que você, para ser forte, você precisa ficar com 5, 6 mulheres numa noite, ou você, mulher, precisa ficar com 8 rapazes na mesma noite. Espera aí, isso não é forte não, isso é sinal de fraqueza, para que você possa se entregar para os outros e achar que eles estarão te fortalecendo. O forte é aquele que vive o que ele é chamado a viver e o que leva para o reino. E outra coisa também é separar um pouco essa realidade que é redutiva, né? Reduzir o celibato apenas a não fazer sexo. O celibato é uma realidade bem maior, né? A Áurea pode confirmar, e o Tiago Marcon também. Ele, na verdade, ele compromete a pessoa inteira, toda a pessoa na doação. O senhor fez a pergunta muito bem feita agora há pouco da fecundidade espiritual, na dimensão pastoral, cumprindo também aquele chamado evangélico de nos assemelharmos de alguma forma ao Cristo, né, puro também ali, mas não se reduz apenas a questões sexuais. Porque tem muita gente, né, que vê como, de fato, algo negativo, né? A pessoa é celibatário porque não se casou, muito pelo contrário, vamos partir do positivo. Eu sou celibatária porque eu dei um sim ao Senhor, por causa de uma entrega, por causa de uma oferta. É muito mais do que uma renúncia. É uma entrega, é uma oferta, é um sim. Nós colocamos o nosso sim frágil no sim definitivo da Virgem Maria, que todos os dias nos fortalece. E assim vamos conseguindo viver, né, a nossa entrega. Porque o que muitas vezes nos complica é justamente pensarmos que não vamos conseguir viver o celibato. E o jovem, com muitos questionamentos, pensam, não vou conseguir viver o celibato porque é muito difícil, eu não consigo viver sem sexo, com uma pergunta. Calma aí, não é isso não. O Edson falou muito bem aqui. Existem as necessidades vitais. O sexo não é uma necessidade vital. Né? O sexo não é. Ele faz bem, ele é um dom, mas se esse dom também não é só a genitalidade, não é o sexo pelo sexo, você pode se tornar muito fecundo, muito feliz, muito realizado, vivendo como eles estão dizendo aqui. É um dom também na medida que é bem vivido, né, Padre? Vivência dentro da paternidade espiritual, da maternidade espiritual. Né? Então, não é o sexo pelo sexo, não. Vamos estar bem atentos a isso. Tiago, o que chegou para você aí? Eu você vou partilhar. Você fez eu eu respirei fundo para complementar.
Porque é Mas se você importante quiser também... complementar, pode complementar. Porque às vezes, padre, esse questionamento pode estar vindo na cabeça de muitas pessoas. Uma vez que Deus, né, criou o sexo, uma pessoa se abster dele, ela não estaria negando um dado da criação de Deus, né, algo tão prazeroso, algo tão bom. Então, renunciou. Que incoerência, né, entre aspas, de Deus chamar alguém a ofertar aquilo que é tão prazeroso como é o ato sexual. E é importante a gente ver os nossos conceitos e as nossas definições. Se nós reduzirmos a sexualidade à genitalidade, realmente nós estamos deixando de viver aquilo que é o plano natural de Deus. Mas a sexualidade, e há um erro de conceituação geral no mundo de hoje, vai muito além. Se ela não for elevada, integrada pelo amor, como o Senhor disse, ela nunca vai ser sexualidade. Eu sempre gosto de dizer nos encontros com os adolescentes para explicar um pouco essa realidade, né? Ok, a relação sexual, ali na sexualidade, pode ser o recheio do bolo, né? Aquele algo mais prazeroso que todo mundo almeja, mas o bolo não é só feito de recheio, né? Existem todas as outras partes que não são menores e nem menos saborosas, pelo contrário, o recheio do bolo não é só feito de relação sexual. Então é importante entender isso. Assim, é uma oferta do ato, né, genital, porém nós não estamos negando a sexualidade, porque a verdadeira sexualidade, a essência do celibato essa que é o amor, ela é integrada e levada pelo amor. Por isso nós damos uma nova dimensão, né, ressignificamos aquilo de fato que é a sexualidade dentro do celibato. E só complementando, padre, posso? Que, na verdade, como os papas nos ensinaram, e a igreja sempre nos ensina, o sexo é um dom na medida que é vivido dentro do sacramento. Se é vivido fora... Do sacramento do matrimônio. Exatamente, do sacramento do matrimônio. Torna-se uma ferida para ambas as partes. Então, a pessoa que vive o sexo fora do sacramento do matrimônio jamais será realizada. O prazer depois se tornará uma ferida muito grande e só por milagre será curada, né? Com a graça de Deus, se a pessoa buscar muita cura interior, como nós, né, buscamos viver aqui na comunidade. Mas para dizer que é um dom a ser vivido dentro do sacramento do matrimônio, para os que são vocacionados e estão querendo descobrir a sua vocação, não caia nessa artimanha do inimigo, porque, de fato, você vai abrir uma ferida que vai ser muito prejudicial para o seu discernimento. E tem uma pergunta para você, Áurea, que a Aline faz agora, que é bem nesse que nós estamos conversando. Depois eu volto aqui com o Tiago. Okay. A Rose Cunha, através do Facebook, gostaria de saber se você, né, a Áurea, fica se vigiando em sua afetividade quando um homem se aproxima. Então, graças a Deus, nosso Senhor me preserva muito dessa questão, né, dos homens que se aproximam. Nunca vivi uma experiência de alguém se aproximar de mim com algum interesse. Desde que me consagrei, nunca vivi essa experiência, mas, de fato, como virgem consagrada, eu preciso tomar os meus cuidados, não é? Jesus sempre falou na sua palavra, né? E os santos padres da oração e da vigilância. A minha experiência, e tenho certeza que na vida consagrada, especificamente no dom do celibato, nós precisamos desta oração. A oração Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que existem meios para a gente vencer, não é? As nossas lutas, não é? Afetivas, sexuais e espirituais, que é a questão da oração, da comunhão diária, dos retiros, né? E também das mortificações. Uma coisa que sempre me ajudou a viver a minha sexualidade, mesmo antes de conhecer Santo Afonso Maria de Ligório, que tem sido uma grande descoberta, né? Que livro você indicaria dele? A Verdadeira Esposa de Cristo. Ótimo. 2 volumes, volume 1 e volume 2. Olha, fantástico para quem está aí no discernimento e para quem já é religioso, religiosa, para quem vive em comunidade. É, assim, uma ótima sugestão. Li os 2 volumes. E Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer desta importância, não é, da comunhão diária, dos retiros, das mortificações, né? São fundamentais para que a gente possa viver a nossa sexualidade, principalmente, não é, como homem, como mulher consagrado, e, é claro, fugir das ocasiões, não é mesmo? Os grandes santos, né, e a igreja nos ensina que, na questão da sexualidade, a gente não pode enfrentar. A gente precisa mesmo fugir, né? Porque eu fiz uma escolha. Uma vez que eu fiz uma escolha, eu não vou me aproximar de lugares, de pessoas que vão me levar, não é, ao pecado, a despertar em mim coisas da mulher velha que tem sido purificada. Não é mesmo? Nós não somos anjos. É bom a gente sempre estar lembrando. Mas essa questão da oração e da penitência e da vigilância são fundamentais para vencermos aí os ataques, não é, contra a nossa sexualidade. Ótimo. E é interessante também até compararmos aqui com a vocação ao matrimônio, porque se a pessoa ela fez a opção de casar com a esposa dele, ou com o esposo dela, se eles fizeram essa opção,
ele precisa estar ali adubando constantemente, da mesma forma que vocês, da mesma forma que nós celibatários. Então, uma vez que nós fizemos a escolha, essa escolha precisa ser definitiva. Então, Com certeza. todo o resto é o que eu não escolhi. Isso precisa ficar bem claro. Aí Bem claro. acabaria o adultério, né, nos matrimônios, acabaria tantos padres em crise, tantas religiosos, irmãos e irmãs celibatários em crises, né? Se nós adubássemos a escolha que fizemos, não teríamos tanto problema. Teríamos sim, as lutas são constantes, né? Nós A luta é funcionamos, constante. né? Está Muito todo bem. mundo funcionando aqui, afetivamente, sexualmente, e se tocar também genitalmente. Tudo funciona, não funciona, Aline? Funciona tudo, né? Então, precisamos ter essa prudência a partir das escolhas que nós fizemos. Tiago. Vamos lá, então, quem enviou uma pergunta foi o Ricardo Estevão, de São Vicente. Ele diz assim: uma vez padre, sempre padre, uma vez casado, sempre casado, até que a morte nos separe. Apesar de já ter visto padres abandonar o ministério e muitos divórcios. E para o celibatário, uma vez consagrado, é irreversível? Bem, Ricardo, eu vou partilhar a partir da experiência que nós vivemos. É importante, por exemplo, no meu caso, que eu entenda. Quando Deus me pensou no celibato, Ele me pensou como Canção Nova. Então, é questão de identidade. Deus me pensou com o carisma Canção Nova e Deus me pensou celibatário na Canção Nova. Então, o meu celibato ele tem um motivo para existir, né? Esse celibato está a serviço de um carisma, que neste caso é o carisma da Canção Nova, né? Então, uma vez feito esse compromisso para com Deus e com o carisma, né? Uma vez que eu deixo de, se eu porventura saísse da comunidade, esse compromisso é cessado, porque ele está intimamente ligado, né? Mais do que uma instituição, ao carisma da Canção Nova. Isso a nível, né, institucional. Mas a nível com Deus é um compromisso feito e no nosso interior definitivo, né? Mas é importante salientar que existem diferentes realidades. Padre, eu não quero ousar em ocupar o seu lugar de maneira alguma, mas eu preciso transferir essa pergunta para o senhor, essa próxima. Sim, vamos mudar de lugar, você vem para cá, eu vou aí no meio. Que é pertinente para o senhor. E o senhor vai entender por quê. Ele não quer se identificar, mas diz assim: quero ser padre, porém ainda gosto da minha namorada, ou melhor, ex. Foi confirmada a minha vocação em um encontro. O que eu faço? A vocação ela é sempre uma escolha. Eu também fiz a experiência de quando percebi que Deus me chamava ao matrimônio, ao sacerdócio, Ele não tinha me tirado a vocação natural, que é a vocação ao matrimônio. Eu preciso entender isso, que a vocação ao matrimônio é uma vocação natural. E essa vocação natural, ela precisa ser feita uma escolha diária também. Se eu me sinto chamado ao sacerdócio, eu preciso ter bem claro, eu não fui eliminado da vocação natural ao matrimônio. Então, eu preciso escolher qual delas me fará mais feliz. Qual delas me fará, não mais feliz, mas qual delas eu darei a Deus mais a minha vida? Por qual caminho? Por qual via? Por qual via eu serei mais santo? Né? Então, realmente é uma situação de escolha, né? Mas não se preocupe que o sentimento não está negando a vocação ao sacerdócio. Porque eu posso dizer comigo, posso dizer com qualquer um de nós, que uma vez que nós fizemos as nossas escolhas e as nossas escolhas definitivas, não quer dizer que nós estamos fechados, recebemos uma injeção de não vamos mais sentir nada por ninguém. Claro que podemos correr esse risco de sentir alguma coisa por alguém, mas aí que está. Qual é a escolha que eu faço? Qual é a escolha que você faz? Você gosta da sua namorada ainda, mas você sente o chamado ao sacerdócio. Seria interessante que você aí onde você está, na cidade onde você está, que você procurasse alguém para poder conversar, para poder falar sobre essa coisa. Porque muito mais do que você falar é você se escutar, de você também ouvir o que está no seu coração. É uma escolha, sim. Não quer dizer que o chamado ao matrimônio não exista. Existe sim, porque é a vocação natural que Deus dá a todos. Todo mundo aqui é chamado ao matrimônio, né? Porém, nós temos que fazer uma escolha. Ou a vocação natural, ou aquela que é uma chamada vocação sobrenatural.
Respondi? Obrigado, Padre Anderson. Nada, viu? Pois eu vou aí, você vem aqui. Porque eu gostei dessa sua participação. Aline. Agora uma participação de Brasília, do Fernando, que nos fez a seguinte pergunta. Como eu consigo identificar que o meu chamado é para o celibato e não para o sacerdócio? Como diferenciar? Edson, como diferenciar isso? Para o Fernando de Brasília. Isso. Tá certo. Primeiro eu quero dizer que é interessante, temos o Tiago aqui, que ele também, num determinado momento, fez caminho específico para o seminário, mas para depois ser padre também. Depois ele teve discernimento de que não era essa a via dele de entrega a Deus. Porque a pessoa precisa considerar também a forma de vida do padre. Atender confissão, celebrar missa, tudo mais, ali, a dedicação pelo povo, ser pastor e tudo mais. E, às vezes, a pessoa se sente chamada a essa vida de celibato, mas ela não se engaja muito bem quando se refere a outra forma de vida, às outras formas de vida do padre. Então, esse é um primeiro ponto de discernimento para você saber se é ao celibato ou ao celibato no sacerdócio. Mas eu queria ainda completar a pergunta desse rapaz, agora há pouco, que está meio em dúvida, que é algo que eu sempre rezo, vivo, penso, que é unir a vontade. A minha vontade, à vontade de Deus. Só que nem sempre aquilo que Deus quer para mim é compatível com os meus projetos pessoais, com aquilo que eu pensei e tudo mais. Ou com o que a gente sente, né? Ou aquilo que a gente sente. Aí a pergunta que eu direcionaria para ele nesta noite, que eu direciono é: quais são os seus projetos? E, juntamente com essa pergunta, a mais importante: Deus faz parte desse seu projeto? Se faz parte, você vai poder ser feliz tanto no sacramento do matrimônio, se você optar pela mocinha, ou ser feliz no sacramento da ordem e se dedicar a ser padre. Quem sabe não seja isso, mesmo que Deus esteja te chamando à renúncia. Uma vez que nós unimos a nossa vontade à vontade de Deus, nós temos que estar aberto a fazer renúncias. Muito obrigado, Edson. Aline. Uma pessoa que pede para não ser identificada nos escreveu: sempre faço confusão com a diferença entre vida religiosa e vida consagrada. É a mesma coisa? Em ambos os casos, se faz votos de obediência, castidade e pobreza? No celibato também? Acho que é interessante essa pergunta, eu vou perguntar para você, Aura, porque você já mais ou menos disse. A diferença da freira para você. Não estou vendo o seu véu, não estou vendo o seu hábito. É que eu sou uma freira moderna. Uma freira um pouco moderna. Né? Você não está com hábito, não está com véu. Qual que é a diferença? Está de brinco, está maquiada. É, né? um pouquinho. Um pouquinho. Qual que é a diferença? Porque, inclusive, tinha uma pergunta aqui. Qual que é a diferença entre uma freira, um religioso e quem está fazendo como vocês dois dentro de uma nova comunidade? Qual que é a diferença? Graças a Deus, né, o Espírito Santo inspirou, nesses tempos áureos em que vivemos na igreja, as novas comunidades, a espiritualidade das novas comunidades, e nós, comunidade, Canção Nova, estamos inseridas, né, inserida, melhor dizendo, nesta nova realidade da igreja. Nos primórdios da vida da igreja, né, o Espírito suscitou as congregações. Claro que os religiosos, eles se diferenciam de nós, missionários, celibatários, porque fazem votos, não é? Eles fazem um voto de castidade, um voto de obediência, um voto de pobreza. Nós, celibatários da comunidade, das novas comunidades, fazemos um compromisso. Claro, temos a mesma obrigação de viver a castidade, a pobreza e a obediência. Claro, naquilo que o nosso carisma nos proporciona. Por exemplo, na Canção Nova, o viver da providência é a nossa pobreza. Não é uma pobreza uniforme, onde todos somos chamados a ter as mesmas coisas, não. Mas somos chamados a depender de Deus naquilo que Ele tem para nós a cada dia. Não sei se consegui me explicar, padre, sim, mas definindo essa questão do religioso e do missionário celibatário, a questão dos votos mesmo, né? O religioso, ele faz um voto, o voto, e também essa questão do hábito que ele,
né, ele é obrigado a usar porque fez a escolha, e nós na comunidade não, porque somos leigos consagrados, nós não somos religiosos. Né? No entanto, temos o mesmo compromisso, a mesma obrigação de viver. Pelo menos eu trago isso bem forte dentro do meu coração. Que bom. Muito obrigado. E para deixar claro justamente, porque é uma questão de carisma. Exatamente. Né? Por exemplo, o carisma dos franciscanos, o carisma das carmelitas, o carisma das salesianas, o carisma da Shalom, o carisma da Canção Nova, o carisma da Obra de Maria e inúmeros outros carismas que, principalmente nestas novas comunidades, o mesmo carisma, ele comporta todos os estados de vida. Como eu sou padre, Canção Nova, tem aqui um seminarista, uma celibatária, semana passada nós tivemos um casal, diferente das congregações ou dos institutos religiosos, que são especificamente celibatários e celibatárias. Eu quero agradecer muito a cada um que você que veio, da Áurea, do Edson, do Tiago, dizer que vocês vão continuar conversando com o povo pelas redes sociais, né? E as palavras finais de vocês três. Eu não esqueci de você, não. Bom, eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de poder estar aqui falando sobre o celibato. E também lanço, se o programa com certeza já foi uma grande provocação, se você ficou intrigado, questionado, se o coração bateu mais forte, ou algo caloroso brotou dentro de você, não tenha medo de procurar entender o que está dentro de você, né? De fazer um caminho de discernimento. Nós nunca erramos quando temos a reta intenção de querer acertar na vontade de Deus. Deus vê a nossa intenção. Então faça um caminho de discernimento sem medo, e Deus vai ver a intenção do seu coração e vai encaminhar as coisas. Termino como comecei. Sou muito feliz e realizado em ser Canção Nova, em ser celibatário aqui, e se você faz parte deste carisma ou deste estado de vida, seja bem-vindo. Obrigado, Tiago. Áurea, suas palavras finais. Eu quero terminar, padre, com a passagem bíblica aqui, de São Paulo, né, 2 Coríntios, 1 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 7, versículo 34, que ele diz assim, para você que é jovenzinha aí, olha, que essa palavra possa cair bem no seu coração, e para você que também é jovem, rapaz, né, que quer seguir a sua vocação, a virgindade consagrada. A mulher não casada, e também o homem não casado, né, a virgem ou o virgem, preocupam-se com as coisas do Senhor e procuram ser santos de corpo e espírito. Eis a nossa dedicação. Quero compartilhar a minha alegria, não é? A minha realização por viver esse estado de vida, e uma crescente. Na medida que a gente vai vivendo, a gente vai se apaixonando, vamos aprofundando. E eu digo para você que Deus nos escolheu primeiramente, mas que vale a pena fazer a escolha livremente por Ele. Sou muito feliz assim. Espero, padre, ter correspondido, né, ao seu convite. Muito obrigado, Áurea. Correspondeu bem, sim. Para mim foi também uma alegria, né, e uma riqueza, né, sim, aprender com certeza. vocês. Edson. Muito bem, eu quero terminar agradecendo também, mas com um pedido. Como eu disse no início, ninguém tem vocação para ser seminarista, mas se você está se sentindo chamado, você tem vocação para ser padre. E eu estou no 4º ano de teologia e a minha turma nós somos 8. Então eu quero pedir a você que reze por nós nessa etapa decisiva, que se Deus quiser, logo logo nós saberemos a data, em breve, da nossa ordenação diaconal. E reze para que essa é uma etapa muito decisiva na nossa vida, especial. Nós temos, além de mim, outros 7 que estão nessa expectativa da ordenação também. Então, é importante que vocês aqui da comunidade, mas vocês que nos acompanham pelo sistema de comunicação Canção Nova, que reze por nós. Obrigado. Amém. Aline. Que bom que o senhor não esqueceu de mim. Não, claro que não. Uma boa noite a todos. Foi muito bom esse programa. O pessoal aqui nas redes sociais tem elogiado muito, dizendo que a participação dos convidados foi muito bonita. E é muito lindo ver esse interesse de tantos jovens que estão aí participando conosco, abertos a esse chamado de Deus, a quererem saber qual é a vontade de Deus. Muito bom o programa. Obrigado, Aline. E só para encerrar, o PHN, daqui a pouquinho, às 22h30, não perca, com a apresentação hoje de Peter de Laura. Hoje o Dunga não estará o Peter de Laura no PHN. Que Deus nos abençoe e que Ele faça cada um de nós continuarmos perguntando, sim, mas em busca das verdades de Deus. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.